Olá pessoal, começa mais um podcast no RH, aquele podcast feito por 4 profissionais de recursos humanos, para todo o público de recursos humanos, empreendedores, pessoas que convivem com o mundo corporativo. Aqui você ouve muitas histórias, muitas informações, benchmarking, curiosidade das pessoas que são bem-sucedidas nas suas áreas de atuação. Então, nos acompanhe pelas redes sociais também, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook e pelo TikTok. Todas as nossas redes sociais, podcast Não R no H. Estou aqui hoje com a minha amiga Célia Granata. Tudo bem, Célia? Tudo bem, Dirceu. Melhor agora estando aqui com vocês. Célia, prazer estar com você novamente. Hoje uma convidada super especial que estará aqui conosco. Aliás, estávamos aguardando a presença dela já há algum tempo, mas essa mulher está sempre viajando, está sempre resolvendo assuntos, nunca consegue estar com a gente, mas chegou o dia. Chegou o momento. Bom, antes de falar da nossa convidada, deixa eu fazer uma breve apresentação dela, pegar aqui a minha colinha. Célia, antes das convidadas, temos que agradecer aqueles que nos trouxeram até aqui. Exatamente, a confiança dos nossos parceiros. Isso, nós agradecemos imensamente aos nossos parceiros, a Cutinari Gastronomia Afetiva, a Ritaco Seguros e a Trilha Empregos. E agradecemos também a nossa parceria com o Núcleo de RH do Ciesp e ao Grupo Intercel. Legal, se não fossem esses parceiros, esse programa não existiria, vocês não estariam vendo esse podcast com uma imagem, com a qualidade que vocês estão acompanhando, então é graças a esses parceiros que tudo acontece. Isso aí. Célia, a nossa convidada é alguém que acredita que liderar é, acima de tudo, cuidar genuinamente de quem faz acontecer. Ela é administradora de empresas, com MBA em gestão empresarial pela FGV. A Tatiane Mota, ela é diretora-geral da Cutinari e construiu uma trajetória marcada por uma visão clara de crescimento sustentável e uma cultura organizacional forte. À frente de uma grande operação que serve milhares de refeições todos os dias, aliás, são mais de 150 restaurantes espalhados aí por diversas empresas, Tatiane Mota fala com paixão sobre pessoas e sobre como resultados e relações caminham lado a lado quando se lidera com um propósito. Essa é das minhas, hein, Dirceu? Pessoas, liderança, sustentabilidade, tudo que eu adoro. Agora aqui na apresentação já demos spoiler. Tatiane, bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado a Cutinari, através de você, por acreditar nesse projeto. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, porque eu já te conheço já há um tempo, eu sei o quanto de conteúdo você tem para compartilhar aí com tanta gente, não só com profissionais de RH, mas com empreendedores, com os jovens, com estudantes, enfim, vai ser bem gratificante. Eu esqueci de falar algo aqui de você, Tatiane? Na verdade, eu super agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês. Então você também é das minhas, Célia. Falar de pessoas é um prazer gigantesco. Agradeço pela generosidade da sua fala, Dirceu. Eu quero ser compatível com tudo que você trouxe ao longo do nosso bate-papo. Com certeza será. Que bom. Tati, eu conheço a Tati da Cutinari, né? Posso chamar de Tati, né? A gente já se conhece já há alguns anos, né? Que parece íntimo, mas é porque a relação já se tornou próxima de tanta confiança mútua que há. Fala um pouquinho da sua trajetória, porque eu conheço a Tati da Cutinari. Como que a Cutinari chegou na sua vida? Puxa, vamos lá. E quanto tempo faz isso? Faz bastante tempo, gente. A Cutinari faz 21 anos. É um tempão de bastante coisa que aconteceu de forma muito dinâmica. E falando um pouco da minha trajetória... Na Cutinari, 21 anos. Na Cutinari, 21 anos e 30 anos de carreira. E a Cutinari existe há quanto tempo? O ano que vem completa 25 anos. Legal. Quase que o período todo. Faz um período bem grande mesmo, esse ano completo 22 anos. E falando um pouco da minha trajetória, foi bem curioso, né? Vindo até aqui, eu fiquei pensando como é que começou minha trajetória, né? Eu sabia que a gente ia com certeza falar sobre isso e eu queria falar um pouco da minha escolha, porque a área de alimentação, né? E veio muito pautada, primeiro que é muito difícil você escolher o que você vai fazer, você tem uma série de dúvidas. E aí eu pensei, puxa, o que eu gosto? Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de pessoas. Desde criança, eu gostava de estar à frente de algumas coisas, conduzindo, né? Mesmo ali, algumas brincadeiras, algumas coisas, né, desse tipo. Já tinha ali um papel espelhando um pouquinho de uma liderança. E
adoro comida, adoro comer, adoro cozinhar, é uma coisa que fazia muito sentido. E aí, eu fiquei olhando, falei, puxa vida, eu quero fazer alguma coisa relacionada e fui fazer o técnico em nutrição, minha primeira formação técnica. E quando eu fui fazer a minha inscrição, foi bem curioso, porque aí no dia tinha uma feira com várias empresas e eu fui até querendo também, além de estudar, trabalhar, naquela ânsia de começar já a exercer também, eu vi uma empresa de panelas de autoclave. E aí, quando eu cheguei, eu olhei e entendi que era uma proposta super interessante, que mantinha a saudabilidade, mantinha o sabor dos alimentos. Comecei a me interessar, já me candidatei para ser vendedora de panela de autoclave. Cheguei em casa, falei, mãe, fiz minha inscrição no curso, mas também agora eu vou trabalhar. Ela falou assim, ó, sossega um pouquinho, espera que você vai estudar primeiro, depois você vai trabalhar. E ali realmente começou a minha paixão pela gastronomia e poder executar, né, a questão da liderança por meio de equipes grandes e fortes. Foi bem interessante. Chegou a vender as panelas ou não? Não vendi, minha mãe não deixou. Não, minha mãe não deixou. Mas de verdade, gente, assim, acho que tudo tem um começo e é muito gostoso quando começa com bastante propósito, né? E a Cucinari, ela chegou há bastante tempo, né? A minha carreira profissional, 30 anos, falando aí de quase 22 anos na Cucinari, praticamente se mistura. É difícil hoje eu reconhecer as minhas passagens fora da Cucinari. Ela está presente, ela é muito somada. da Cucinari. Eu tenho bastante prazer em utilizar esse nome e sobrenome. E aí, a minha história é muito uma história só. Na Cucinari, a minha oportunidade veio pela área de qualidade. Então, depois eu fiz administração de empresas, onde a área de gestão fez muito sentido. Então, comecei com a área de qualidade, primeiro desafio. A Cucinari, ela cresceu no setor de Guarulhos, ela começou, a Cucinari foi fundada em Guarulhos, e eu lembro que quando eu fui contratada pelo fundador, o Carlos Alberto, ele me chamou para uma entrevista, falou assim, olha, eu quero muito que a gente desenvolva a área de qualidade. Nesse momento, nós tínhamos 15 contratos. Aí eu falei, olha, eu só preciso fazer o desligamento, estava em outra posição, organizei esse meu desligamento, na metade do caminho que a gente tinha combinado, ele ligou e falou assim, olha, agora eu tenho mais de 70 contratos, você pode adiantar a sua vinda? E foi, assim, uma experiência bem interessante, porque eu tinha que fazer um pouco de cada coisa, entender um pouco da empresa, entender as outras áreas, ajudá-lo nesse crescimento e nessa transformação, foi bem interessante. Isso, acho que somado ao meu perfil, um pouco mais generalista, eu pude entender o funcionamento da empresa, crescer com a empresa, percorrer várias áreas. Realmente isso acho que deu uma bagagem muito importante para os desafios que eu tenho hoje à frente da empresa. Então é um pouquinho dessa história. Foi criando casca, né, para chegar onde chegou. Foi criando casca, e dentro dessas minhas passagens, eu me apaixonei pelo RH. Né? O motivo de estar hoje aqui com vocês é que realmente o RH é a minha paixão, né? Lidar com pessoas, poder capacitar, transformar as pessoas é extremamente gratificante, e a minha trajetória realmente foi bem pautada nisso. Eu ia voltar a te perguntar sobre essa trajetória. Você teve uma passagem pelo RH, né? Uma transição, mas antes você falou que da sua paixão pela cozinha. Hoje, essa mulher que é uma reunião atrás de reunião, viagem atrás de viagem. Você tem tempo ainda para cozinhar? Dirceu, cozinhar é minha paixão, de verdade. Eu não tenho o tempo de cozinhar como eu gostaria de ter, mas os dias que eu preciso olhar um pouquinho, sabe, para dentro, tá? Internalizando um pouco mais, pensar um pouco mais, eu vou direto para a cozinha. Meu marido já sabe, quando eu vou para a cozinha ele já me deixa, porque é um dia que eu preciso estar com você mesmo. Comigo. Eu preciso estar comigo. É uma terapia, cozinhar é uma terapia. E eu adoro, de verdade, assim, falta tempo, mas também hoje a gente consegue organizar de tanta forma, e a Cucinari não me deixa. Porque toda hora tem uma comida gostosa, tem alguma coisa pra gente provar, tem uma surpresa, né? É engraçado que os meus presentes, ao longo do tempo, se tornaram presentes, todos são referentes à comida. Então, vira e mexe, chega no domingo,
né? Alguém toca lá em casa e fala assim, olha, chegou uma encomenda para você. Quando eu desço, é uma feijoada, é um creme brulee, então até os meus presentes hoje... Aliás, Célia, você precisa experimentar a feijoada e o baião de dois. Estou esperando o seu convite para ir comer, hein, Dirceu. Agora eu tenho um convite duplo. A Cotinari tem pelo menos umas 30 opções aqui em Guarulhos, não é só onde eu estou, não. Meu Deus, é que você é o que eu conheço, né? Representação, é verdade, a nossa representação hoje é de mais de 30%, gente, nesse raio aqui da Dutra, né, Guarulhos e região. Realmente Guarulhos é uma região muito importante que a gente tem muito carinho e queremos desenvolver ainda mais. Nossa, e como guarulhense eu tenho muito orgulho de ter uma empresa desse porte, dessa magnitude aqui na cidade. Não, obrigada. Eu sou guarulhense da Gema, então. Eu também sou. Privilegio todos os fornecedores de Guarulhos, adoro. Não, mas se tornou referência, né? Tornou uma referência. Ô, Tati, agora você comentou da proximidade com o RH, da sua relação com os RHs. Os serviços, de uma maneira geral, é muito próxima, né, dos RHs, porque normalmente se não são os tomadores de decisão, são os influenciadores, né? Sim. Mas antes de falar da sua relação com os RHs, com clientes, a sua passagem pelo RH da Cotinari, como é que foi essa transição do RH? Aliás, como você foi para RH, saiu do RH? Vou contar a história. É bom, né? Contar a história, é bem gostoso. Então, na verdade, depois de 1 ano, 2 anos que eu estava na Cotinari, acredito que no máximo isso, surgiu uma oportunidade na área de treinamento. E aí, como eu falei para vocês, sempre gostei de gestão, falei, por que não conhecer a área de treinamento? E na área de treinamento foi onde eu realmente me apaixonei pelo RH. Eu enxerguei, assim, uma possibilidade tremenda de impactar a vida das pessoas. E aí eu comecei primeiro com a área de treinamento, depois fui entender um pouco mais dos outros subsistemas, veio a área de seleção, foi extremamente interessante e desafiadora para o segmento. Depois veio a área de departamento pessoal. A hora que veio o departamento pessoal, eu falei, gente... Deixa eu entender, não tinha conhecimento nenhum, mas aprendi a fazer folha de pagamento, o que precisava, ali as operações, o que realmente era valor ou não, o que tinha que ser urgente, o que era importante. Isso foi realmente desenrolando ao longo do tempo e veio a área completa de desenvolvimento humano e organizacional, e aí fez todo sentido poder olhar para as carreiras, desenvolver pessoas, acompanhar essas pessoas, e foi um período bem longo, foram mais de 15 anos. E aí, 15 anos? Foi tudo isso? Foi tudo isso, foram mais de 15 anos. E aí essa transição aconteceu no mês passado. Né? É bem recente, na verdade, nós já conversávamos sobre essa transição, né? A necessidade do crescimento da empresa e não tinha mais como estar em uma área que estava dando suporte para a empresa como um todo. A gente vai falar um pouquinho de desafios, com certeza, do segmento, e o grande desafio de pessoas, ele é notório para todos, né? Não só do nosso segmento, mas todos os segmentos. E ali realmente veio uma necessidade de desenvolver ainda mais, né, os processos dentro da área de RH. Então, nós fizemos um plano, estabelecemos um plano para que a gente pudesse ter uma diretoria de RH, e eu estando à frente da Cotinari, o que eu vejo é que essa migração, ela foi extremamente benéfica para que eu possa dar ainda mais foco para o crescimento do negócio, e além disso, a escola do RH é a base hoje para a minha gestão. Eu vejo que o RH realmente foi o alicerce que eu precisava para trabalhar com resultados, né? Resultados e pessoas, eles andam totalmente juntos. Então, é de suma importância. Eu vejo que eu sempre gostei de resultados e desafios. Somado a pessoas, puxa vida, dá para fazer bastante coisa boa, né? Muita. Interessante, né? E de RH para a diretora, você vê a confiança que você conquistou da família, né? Sim. E por falar em família, a Cotinari era uma empresa familiar. Sim. Como que é lidar com essa situação? Como que é liderar uma empresa familiar? Como que é a relação sua com os donos da empresa? Olha, eu posso dizer para vocês, com toda certeza, que para mim é uma experiência única. A família, ela é a base dos valores da empresa. A família alimenta os valores. É muito satisfatório ver o quanto de verdade que existe na empresa.
E estar perto dos fundadores faz muito sentido. Você bebe na fonte. E o que eu vejo, gente, é que assim, a empresa familiar, quando ela realmente quer se estruturar para crescer, a força é muito grande. Eu tenho 2 gerações, né, que eu fui liderada por 2 gerações. O fundador, 1/3 da minha carreira foi com o fundador, o Carlos Alberto, e 2/3 com o filho, que é o nosso CEO, que é o Ricardo Costa. E são gestões que se complementam, então é um privilégio, né? Eu brinco que eu passei de pai para filho. Isso é bem interessante. E eu vejo que a gestão, hoje, a gente fala muito em desenvolver, em estruturar para crescer. Então, quando você coloca o foco em olhar o quanto uma empresa familiar ela pode ser sustentável, né? Ela um crescimento forte, um alinhamento muito claro dos seus valores, uma cultura muito enraizada e viva, isso faz toda a diferença. Quero até contar uma passagem bem interessante, assim, então, é lógico que trabalhar em empresa familiar merece um cuidado especial quanto à comunicação, ao foco, à transparência. Os combinados são muito importantes que eles aconteçam, né, para que você tenha fluidez dentro da empresa, mas eu vejo que isso só são cuidados, porque os ganhos são enormes. E a passagem que eu quero contar para vocês é o quanto que a Cutinari tem usado essa questão de ser uma empresa de dono para trazer dentro da proposta de valor a proximidade. Junto às pessoas, junto ao time, é uma característica. Um dos nossos valores é a hospitalidade e a família respira hospitalidade. Todos eles, você vê isso muito nas ações do dia a dia. A família é hospitalidade plena. O seu Carlos, Célia, o seu Carlos, ele é o fundador da Cutinari. É o fundador da Cutinari. Ele é um senhor, ele é muito engraçado, assim, de tanto simpático que ele é. E ele vai, agora bem menos, mas quando ele vai nos visitar, ele faz questão de pegar o prato dele, sentar lá na mesa, conversar com o pessoal do RH. Ele tem um carisma, assim, absurdo, assim, que contagia. Aliás, seu Carlos, não vai só entregar panetone, não, tá? Vai lá nos visitar no dia a dia também, tá? Se você só no Natal, não. Ó, que intimada, hein? Isso de verdade é um convite. Não, mas é uma simpatia. Perdão, Tati. Não, imagine, super contribuiu. Tati, como essa hospitalidade, pegando esse valor, né, consegue transcender para os funcionários da Cutinari diretamente, que estão espalhados em diversas plantas, Sim. né? Isso é no dia a dia, Célia, é o cuidar de pessoas, né? Eu acho que realmente, como eu falo, né, a família, o DNA da hospitalidade está neles, é o que o Dirceu falou. O Carlos, ele é uma figura tão icônica nas nossas vidas, né? Quem conhece o Carlos não esquece, né? Eu tenho um carinho que é gigantesco, porque ele realmente é presente na vida das pessoas, ele se faz presente, ele valoriza genuinamente as conexões humanas. Isso é um exemplo para o dia a dia. Não tem melhor exemplo, né, do que do líder, quando ele faz aquilo ali na prática, e é o que acontece com o Carlos. Então, a hospitalidade, isso nas nossas outras operações, depois eu vou contar um pouquinho do que é a empresa como um todo, isso se faz presente pelas ações. Então, isso permeia dessa forma e permeia também por meio de gestão. Tudo precisa ser gerenciado. Eu acho que tem sim a inspiração, tem o modelo, e a gente precisa trabalhar muito firme em processos que sejam realmente efetivos para que a hospitalidade seja reconhecida na prática. Isso eu vejo constantemente acontecendo. E até dentro dessa pergunta da Célia, uma característica que eu percebo, Tati, a empresa, por ela ser familiar, ela tem alguns diferenciais, né? Eu tenho o telefone do seu Carlos, eu tenho o telefone do Ricardo, eu tenho o seu telefone, eu tenho o telefone da Amanda, eu tenho o telefone da Gabriela e tenho o telefone das nutricionistas que estão com a gente no dia a dia, de toda a hierarquia. Sim. E assim, eu não preciso escalonar isso, né? No máximo que eu vou é ter ali a Gabriela, a Amanda, isso muito raramente quando ali as nutricionistas do dia a dia não resolvem. Isso é um pouco do sucesso para vocês conseguirem conquistar esses 150 restaurantes, porque pegando o gancho da Célia, assim, foi um crescimento muito exponencial, assim, né, eu percebo nos últimos anos. Como que vocês conseguiram estruturar para esse crescimento?
Olha, Dirceu, eu vejo que com certeza faz parte do sucesso. Quando a gente pensa em estruturação, é a gente olhar realmente a empresa e entender quais são os processos, sabe? A gente tem um grande plano de trabalho que alimente as nossas ações do dia a dia. Eu acho que a característica que a gente falou de empresa familiar, eu tenho uma passagem que comentei que é super interessante, eu queria complementar da pergunta, é que nós fomos até nos capacitar a como fazer a gestão familiar. O Dirceu já havia feito o convite antes do podcast, eu comentei que a gente estava num curso de capacitação que aconteceu agora em março. A gente foi numa turma bem grande, foram os 4 filhos, já pensando na segunda geração e nas próximas gerações, e mais 5 executivos da empresa, para um curso no MIT, assim, foi um prazer gigantesco, né? Pensa que eu queria vender panela e eu pisar no MIT, acho que foi bem bacana mesmo essa oportunidade, e lá nós mergulhamos nas boas práticas de gestão familiar. Realmente, a gente teve um professor que foi incrível, né? Ele realmente é um exemplo trouxe... de uma boa prática de gestão familiar, Tati. Na verdade, Dirceu, a gente entende que assim, a gente precisa estar com tudo muito alinhado, tem que ter muito clareza sobre os objetivos, que são os objetivos dos donos, o que os donos esperam da empresa, quais os objetivos da empresa, né, dos executivos, do time, e isso precisa conversar nas ações do dia a dia. Eu vejo que essa é uma boa prática muito importante, que você tenha muita clareza na gestão. Esse alicerce, eu vejo que os objetivos individuais, eles não sobrepõem os objetivos empresariais. Então, por mais que a gente fale, puxa, a gente tem as gerações, né, a segunda geração, algumas pessoas trabalham na família, uma outra boa prática que me vem é que não se qualifica somente por ser da família. Você precisa... Isso não é uma qualificadora, não é uma né? qualificadora. Você precisa realmente entregar. Né? O que você pode entregar, o que você pode contribuir para o negócio. Essa, com certeza, é uma boa prática. E também não tem uma questão de, uma vez que você é uma pessoa da família, que você esteja em cargos de liderança. Não, eu já tive, por exemplo, algumas posições onde alguns filhos já tiveram um reporte para algum gerente ou para algum diretor, e isso acontece com muita fluidez. Hoje, né, o Ricardo, ele está na posição que ele está por competência. Realmente por dedicação e competência. Não é entender visão de negócio, não é porque é filho. E isso, para mim, já é uma premissa que realmente acelera. É a profissionalização, né, da família para o negócio, né? A família quer isso. Exatamente. E o reconhecimento de cada um no seu papel, né? Sim. Eu acho que isso, eu estou enxergando certeza, bem isso. Então, o que eu vejo é que o mais importante é a empresa. E aí, os objetivos, eles vão sendo identificados e como eles vão caminhar para que a gente entregue os resultados esperados. Então, eu vejo um crescimento muito grande dos próprios valores organizacionais com isso, porque eu realmente tive a oportunidade também nesse curso da gente entender um pouquinho dos cases de insucesso. É importante aprender com os erros também, eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar justamente isso. A Célia tem muita experiência com empresa familiar também. Sim. Porque assim, eu vejo que tem os dois extremos, né? Às vezes, quando você tem uma empresa familiar, onde o dono, a figura do dono, do fundador, ele falece ou já não está mais em condições de administrar, os filhos ou afundam um negócio, o caos, ou eles realmente têm uma gestão profissional e muitas vezes até levam o negócio com uma mentalidade mais moderna, com outras ideias, com uma outra estrutura. E é interessante que você falou dos insucessos, porque são muitos, né? São muitos, Dirceu. A gente ficou impressionado, né? E você aprende. E aí você começa a fazer as escolhas e não escolhas dentro do processo. Mas é muito interessante a empresa, no momento que ela está de ascensão, pensando em próximos passos, olhando como a gente já estrutura tudo isso, sabe? Há tempo das coisas acontecerem realmente de forma organizada e planejada. E você começou a falar de o que atribui esse crescimento de 150 restaurantes, e vou até complementar. Vai para onde? Olha, vai parar bem longe. Eu realmente acredito muito no crescimento. Uma das passagens dentro da minha trajetória profissional,
foi o desafio de operações. Em experiências anteriores, eu já estive na área de operações, comecei como gerente de restaurantes, né? Quando minha mãe não deixou ali eu ser vendedora, hoje tá vendo, hoje eu sou, hoje também tem área de novos negócios comigo. Então, quando eu fui entender do segmento, né, ser gerente de unidade, como as coisas realmente funcionam, eu vi que o desafio da operação é um desafio bem grande, né? A operação, ela sente o calor ali, ela tá junto com o cliente. E essa fonte foi importantíssima para o meu desenvolvimento. Só que em determinado momento, eu fui para a gestão. Me apaixonei pelo back-office. Falei, puxa, aqui que eu quero estar. E, em contrapartida, eu sempre tinha ali um convite. Puxa, Tati, você não tem interesse em voltar para a área operacional? Como você vê? E, para mim, onde eu estava, também estava me desenvolvendo, era importante. Só que em 2019 nós tivemos um desafio interno, foi um grande desafio de gestão, onde nós não tínhamos mais uma posição que estava realmente segura. A gente tinha feito foram duas trocas no mesmo ano, e isso gerou uma certa instabilidade. A gente sentia que tanto o time como os clientes, em alguns momentos, não estavam reconhecendo as características principais da Cutinari, né? A questão de proximidade, de processos também, seguros, no sentido de eficiência operacional, tudo isso. E aí, nesse momento, voltou o convite para a área de operações. E aí o convite veio com uma força diferente, o momento que a empresa realmente precisava que tivesse uma pessoa que trouxesse essa segurança para o negócio, uma pessoa que já conhecesse a empresa. E aí eu fui para operações e coloquei algumas condições, né? Falei assim, não, eu vou como interina, então vou buscar uma pessoa, ficarei 6 meses na operação, quero depois voltar, principalmente porque o RH e as outras áreas, até então já cuidava de outras áreas, estavam totalmente ali relacionadas. E aí, esses 6 meses, a gente fez um monte de coisa, eis que vem a pandemia. Bom, então em março de 2020 coincidiu com esse período que terminava essa fase interina, e de verdade, eu já tinha de novo me apaixonado por operações, a questão, como eu disse, do RH, né, por mais, assim, mais presente na gestão de pessoas. Eu vi que o desafio de operações só seria possível se eu levasse todas essas boas práticas para dentro do negócio. E aí, na pandemia, também se revelou um grande desafio, como foi para todos nós, mas também um momento de desenvolvimento da Cutinari. O que a gente viu como oportunidade? A pandemia, a imprevisibilidade dela, vocês imaginem para os restaurantes, nós tivemos uma queda de mais de 70% do nosso faturamento. Nesse momento, nós não perdemos nenhum contrato. A gente falou, não vamos abrir mão, vamos entender. Nós não demitimos nenhum funcionário. Toda a nossa equipe da área de novos negócios se voltou para operações, porque a gente negociava, gente, o almoço, o jantar e a ceia. No mesmo dia, às vezes, eu tinha 3 negociações com o mesmo cliente. Imagina isso em número de clientes. Uhum. E ali também houve um movimento de uma busca de algumas empresas por empresas médias do segmento, né? Empresas de dono, empresas mais próximas, e nós conseguimos um bom desenvolvimento nessas propostas e tivemos uma avalanche de contratos que foram consolidados. Em março, e no segundo semestre de 2020 e em 2021. E no mesmo momento, a gente já estava anteriormente olhando para uma estruturação da Cutinari. A gente olhou muito para, poxa, como é que seria um rebranding nesse momento? O que a gente poderia fazer? A gente estava com aquele momento que era de instabilidade, e ali a gente já tinha um alicerce muito claro, e isso aconteceu mesmo dentro ali desses períodos mais difíceis, para que a gente tivesse um novo posicionamento, que é um posicionamento dentro de uma gastronomia afetiva, um foco muito grande em gestão de pessoas, e processos muito sustentáveis, mantendo sempre a nossa qualidade em primeiro lugar. Então me chama muita atenção, porque vários negócios na pandemia, que tinha tudo para cair, Sim. acabaram evoluindo e tendo sucesso
se transformando, né, na verdade. Para a gente né? ter uma transformação mesmo, Célia. Acho que a pandemia veio, né, nós antes já estávamos nos preparando para uma estruturação, mas a pandemia, que podia ser um balde de água fria, Sim. né? A gente teve outros problemas, claro, na pandemia, mas quanto a crescimento, não. Foi um motor de crescimento para a Futinari e para os negócios de forma geral. Isso é uma lição para todos, né? São nas dificuldades, nos momentos mais difíceis, que você descobre a sua força, o seu potencial de se reinventar, de crescer, Sem dúvida. de fazer diferente e sobreviver e se sair melhor de uma crise. Eu não vou citar o nome da empresa, embora seja um case de sucesso, mas tem uma empresa que é cliente de vocês que a pandemia salvou a empresa. Salvou a empresa com a questão do home office, com a questão do pessoal trabalhar em casa, precisar de uma cadeira ergonômica. Então, assim, para alguns, é aquela história, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Vende o lenço, é muito legal então, isso. E o que me chamou a atenção é trazer essa aspa, né? Gastronomia afetiva. Eu acho isso muito legal, levando para o mundo corporativo. Sim. Que é um lugar que muitas vezes não tem espaço para afeto. Sem dúvida, Célia. Né? Então, eu achei isso, assim, quando o Dirceu me falou, Célia, não é gastronomia empresarial, é gastronomia afetiva. Eu falei, putz, que bárbaro isso. Que sacada maravilhosa. E tem a ver, tem até uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer para você. Quais são os diferenciais em relação aos concorrentes, a Cutinari com os concorrentes, na sua opinião? Olha, Tati. Dirceu, o que eu gostaria muito é de falar qual que é a nossa proposta de valor. Porque a gente vê bastante coisa, né, dos concorrentes, a gente sempre está antenado, entende o que está acontecendo, mas o nosso maior alimento vem dentro do próprio negócio. Então a gente olha muito para dentro do nosso negócio, fala assim, puxa, o que nós temos, né? Qual que é o propósito da empresa? Onde nós queremos realmente, a gente quer ser reconhecido. E aí isso vem a nossa proposta de valor. Então hoje eu entendo que os diferenciais, ele vem de um posicionamento forte. Que bom que você gostou, Célia, com a gastronomia afetiva. Eu acho que a nossa grande frente de trabalho, somado a isso, é um cuidado muito especial com as pessoas. Porque isso é muito forte, né? Sim. Assim, você tem que transmitir isso pro prato lá, né? Para aquele prato que você está servindo. É um segmento desafiador, né? Aliás, Muito. Célia, para o pessoal que está nos acompanhando, nós temos aqui pessoas que são gestores de RH, diretores, que já vivenciam isso no dia a dia, que é ter um restaurante industrial dentro da empresa. Só que, gente, eu já acompanho isso já há alguns bons anos. Não é só ter a comida gostosa lá, não. Tem todo um bastidor, né? Você tem que ter variedade do cardápio, Sim. você não pode ter desperdício, não só pela questão social, mas você não pode ter desperdício, porque as empresas também têm indicadores que dentro de alguns limites para ser respeitado. Você tem muitas questões envolvendo legislação sanitária, auditorias. Então, assim, muita gente pensa que você colocar um restaurante lá dentro é trabalhoso demais. Por isso que às vezes eu falo para alguns amigos que têm restaurante próprio nas suas empresas, falei, cara, mas deve ser uma loucura, porque você tira o foco, né, do teu negócio principal, né, para trabalhar num negócio que não é Não é, você tem que ter o faturamento da empresa, Sim. né? E assim, não adianta você querer... Você até vai ter uma noção de algumas coisas, mas só quem estuda para aquilo, que se formou... O especialista, isso né? aí. Sim. E hoje ainda... Completando, tem mais ainda as questões de restrição alimentar, né? Que também tem que ser respeitada crescido, dentro das organizações, né? Sim. É o diabético, é o celíaco, é o vegano, é o como que chama o outro? O vegano e o vegetariano. Uhum. Enfim, seja por questões de saúde ou até de religião, enfim. É muito desafiador, né, a gestão de um restaurante. E para muitas pessoas, para muitas pessoas é a principal refeição do dia, né? Exatamente, né, Dirceu? É o que a gente sempre fala, né? Na empresa, às vezes, o funcionário encontra ali a única... É um super benefício, né, gente? A alimentação no local é um super benefício e precisa ser entendida e cuidada com toda a importância que ela tem. E, de verdade... Eu vejo que a proposta
da gastronomia afetiva não pode ser uma proposta, tem que ser uma realidade. Não dá para você voltar. Não é só falar. Não é só falar. É ter comida de verdade. É usar os ingredientes da melhor maneira possível para a gente transformar numa receita, né? Isso acontece. Hora da janta. Transformar numa receita maravilhosa, numa receita afetiva. Ontem eu estava na inauguração de um cliente e aí na hora do almoço, a gente já tinha feito a entrega, eu estava com o time e aí uma das pessoas recém-contratada falou assim, nossa, sabe o que eu senti ontem? Uma comida com cheiro de casa. Ela falou assim, me lembrou a casa da minha avó. Nessa hora eu falei, puxa, mas tá tudo certo. Então, se você sentiu isso, como nós temos depoimentos, sabe? De depois comer a nossa comida, isso remete à comida gostosa, a comida do dia a dia, a comida de verdade, a gente cumpre o nosso propósito. E isso só vai poder ser preparado, gente, por pessoas que são bem cuidadas. Eu vejo que o Carlos Alberto, ele... Logo no começo da Cutinari, isso nos meus primeiros meses, nós estávamos numa conversa, ele repete isso, né, sempre. Ele sempre falou, poxa, eu quero ter uma empresa que ela tenha, até onde vai, né, Dirceu, que você perguntou, que ela cresça, mas que ela não abandone os seus valores principais. E esse valor está muito pautado em cuidar das pessoas. Ele sempre falou, eu quero uma empresa que as pessoas se sintam felizes. E é muito gostoso hoje, né, a gente olhar para ele depois de tanto tempo e falar assim, puxa vida, realmente a Cutinari é um lugar diferenciado, onde a formação do time, que foi até um ponto que você trouxe, né, Dirceu? Você comentou, falou assim, puxa, eu tenho o telefone de todos vocês, mas eu não preciso acessar todas as camadas. Claro. Isso é uma construção. No começo, na minha ida... É um crescimento orgânico, né? É um crescimento orgânico. Quando foi a minha ida para operações, é lógico que eu tinha que ter ainda mais presença, ainda mais contato, como foi no RH, departamento pessoal, entender o que era a folha. Mas se você não capacita o time, se você não empodera as pessoas, se você não coloca eles para realmente correrem riscos, né, aprender, e onde a gente não tem a gestão do medo, que eu acho que é o mais importante, né? Se errar, vamos lá, gente, vamos entender, vamos transformar isso em aprendizado e bola para frente. Então eu vejo que a soma de tudo isso, com certeza, faz parte hoje do crescimento, porque isso só assim que permite o crescimento. Tati, olha, tem muita pergunta, mas a gente vai ter que começar a escolher aqui. Vamos lá. Você comentou da maior dificuldade da Cutinari, que foi a pandemia, né? Acho que podemos dizer que foi a maior dificuldade. Foi o maior desafio. Agora tem um desafio que é iminente para os RHs de uma maneira geral, que é uma questão de momento, que é a mão de obra. Sim. Né? A gente participa de alguns grupos de RH, é um assunto que está plenamente sendo discutido. Muito trabalho informal existe hoje, que também tira o trabalho CLT das pessoas, né? Esse compromisso ali. Como que vocês... Porque assim, 150 restaurantes, você tem ideia de quantas pessoas hoje compõem o time Cutinari como um todo? Sim, mais de 1.500 funcionários. E como que vocês estão fazendo com a escassez de mão de obra no mercado? Na verdade, Dirceu, eu estou falando só da Cutinari. A Cutinari ela faz parte de um grupo, que é o Grupo Raízes, que é composto pela Cutinari, a Quitanda Loja, que é uma loja em Pinheiros, de produtos frescos, né, um supermercado. Nós temos também a Quitanda Escolas, que é um desdobramento da marca Quitanda, onde nós temos mais de 20 operações, mais de 400 funcionários das escolas, um negócio muito novo, pouquinho mais de 3 anos. E agora tem uma empresa fresquinha, que é a Coletiva, que é uma empresa de facilities, realmente para a gente oferecer o full service, que tem 3 meses, uma empresa bem recente. Todas elas totalmente voltadas à mão de obra, à prestação de serviços. Essa última é o quê? Desculpa. A Coletiva é uma empresa de facilities que acabou de nascer, é novidade, né? E realmente é para a gente estender a nossa prestação de serviços nas próprias empresas. Serviços de buffet vocês não têm ainda, né? Não, serviços de Sério, buffet... É inacreditável. A Cutinari, eles pedem para, uma vez por ano, participarem lá do Ciesp como patrocinadores do café, né? E aí uma vez por ano eles vão, fazem aquele café maravilhoso, aí toda vez o pessoal, as pessoas que frequentam lá procuram pelo pessoal do Ciesp, gente, passa o telefone da Cutinari que eu quero fazer o café não sei aonde.
Aí eles falam, não, mas a gente não faz isso ali, é só uma oportunidade da gente estar estampando a marca. Por isso que eu fiz a pergunta. A gente comentou um pouquinho, né, que toda estratégia, ela é composta de escolhas e não escolhas. Então, ainda é uma não escolha o buffet. Para a gente realmente poder, imagina essas outras operações. Essas 4 operações, elas já demandam bastante energia. Então, a gente sempre olha, a gente quer, com certeza, desenvolver, assim como uma nova empresa agora coletiva, novos segmentos. Mas a gente precisa ter uma estrutura para que isso aconteça, né? E uma proposta muito clara de valor, assim como temos na Cutinari e nos outros negócios, para cada uma das marcas. E o desafio de mão de obra, Dirceu, hoje pauta, acho que 50, 70, vou colocar um pouco mais das nossas conversas internas, né? A questão do RH, da gente fortalecer o RH, um dos grandes motivos é a escassez de mão de obra, o que nós vivemos. O que nós temos feito é muita formação interna, é olhar para essa fortaleza do time e buscar soluções em conjunto. A gente faz muita coisa juntos, a gente conversa, a gente busca as estratégias, é olhar o que cada um tem ali como melhor para oferecer, é olhar para o pacote de benefícios e enxergar oportunidades, é trazer junto aos nossos clientes também as necessidades específicas por região. A gente sabe que hoje é um problema geral, mas algumas regiões acabam às vezes sendo mais impactadas do que outras. É ter uma conversa muito franca, muito transparente com o time e com os nossos clientes para que a gente entenda as melhores soluções. Não tem uma solução que eu possa falar para vocês que é melhor. Eu acho que não é ou, é e. Hoje é uma soma de alternativas que a gente busca para esse momento que é desafiador, mas o que eu vejo e o que eu trago sempre para o time, que também não é exclusividade nossa. Todos estão passando pela mesma dificuldade. Eu acredito que a empresa que tiver uma melhor estrutura, uma melhor proposta de valor, vai conseguir se sobressair. É dessa forma que a gente tem pensado. A bola da vez agora é mão de obra, turnover, né, que é o Sem reflexo, e absenteísmo. São as bolas. É um tema. Hoje é um tema ciclo recorrente. isso aí, né? Sim. Sempre vai impactando o outro. E estão totalmente relacionados, né? E serviço é muito impactado, né, Dirceu? E Tati, eu comentei, né, de um dos itens lá do desafio de ter um restaurante na empresa, a questão do desperdício. Como que vocês tratam a sustentabilidade? Sustentabilidade como um todo mesmo, né? Tornar os contratos sustentáveis, porque as empresas querem cada vez mais ter menos custos também com seus benefícios, né? Como que vocês conseguem serem sustentáveis de uma maneira geral, serem competitivos, complementando a pergunta? Hoje, nós temos uma área de sustentabilidade. Realmente a sustentabilidade é pauta dentro da empresa, é tratada de uma forma muito séria. Nós estamos no nosso segundo relatório, finalização do segundo relatório de sustentabilidade. Parabéns. Realmente a gente tem feito muita coisa no grupo como um todo. A Quitanda, por exemplo, a Quitanda Loja, ela já nasceu com uma marca, com uma série de ações, olhando para o ESG desde o começo. A gente tem bastante, eu acho que a nossa preocupação em também dentro da sustentabilidade, a gente olhar as estratégias que realmente se conectem com a empresa, se conectem com o nosso propósito, trazendo um pouco mais do nosso dia a dia dos restaurantes. O que nós temos? Um projeto que hoje está como piloto, que a gente utiliza a plataforma da Comida Invisível, que é bem interessante, onde nós temos algumas ONGs que já são cadastradas, já são associadas a essa plataforma, e dentro de uma das unidades nós disponibilizamos dentro da plataforma qual é o alimento seguro, que seria a sobra, qual que é aquela sobra segura, para que eles retirem e façam a distribuição. Esse é um projeto que a gente tem olhado, né, de uma forma bem importante. Além disso, todos os controles de resto, que aí o cliente tem que estar bastante junto com a gente, com as campanhas, e de sobra, que é essa mobilização, sensibilização e treinamento por parte dos times, além das coletas seletivas, tem bastante programa, tem bastante coisa social,
A gente tem alguns projetos que são bem interessantes. Quando eu falo desse tema, assim, me abre assim, uma janela de oportunidade de coisas que nós já estamos fazendo, e isso alimenta a questão da cultura, isso alimenta o cuidado com o outro, essa energia, né? Isso acaba sendo contagiante, é bem interessante. E essa questão do desperdício, né, Célia, na verdade, ele não afeta só, não é só social, né? O desperdício de você jogar comida fora enquanto muita gente precisa comer. É um custo dobrado para a empresa, porque assim, o restaurante ele tem a despesa, ele vai repassar de alguma maneira. Com certeza. E esse lixo que sobra, você também tem que pagar para retirar esse lixo. Então, assim, é olhar o nosso papel, né, Dirceu? A gente sabe que o combate à fome, puxa, né? Tem muitas frentes, mas se nós olharmos e dentro do nosso negócio, dos segmentos que nós atuamos hoje, né? Poder fazer a diferença, é nisso que a gente acredita. Não importa, eu lembro que a primeira vez, né, nós temos o nosso manifesto da marca, o manifesto por segmento, e quando nós estávamos criando o manifesto da Quitanda Loja, a gente falou, puxa, mas nós não temos, por exemplo, todas as embalagens recicláveis. Eu lembro que o consultor falou para a gente, puxa, mas mirem, façam um plano de trabalho onde a maioria das embalagens, ou onde for possível. Sim. E com essa visão, foi o que nós fizemos de lá, porque senão você paralisa. Se você olhar que tem que ser o 100%, o 100% faz o que dá, e da melhor forma possível. Coloca isso dentro do negócio, impulsiona, assim vai fazer a diferença. Isso, eu acho que essa divulgação é super importante também, né? Sim. É um produto, é uma categoria, é uma loja, enfim, mas divulga, porque isso impulsiona outros negócios também, né? É verdade. Tati, eu sei que vocês fazem aquelas pesquisas de satisfação dos clientes, sim, né? Como que vocês encaram o feedback dos clientes? É para inglês ver ou aquilo é escalonado mesmo? Não dá. A gente, de verdade, Dirceu, a gente não coloca energia no que é para inglês ver, porque isso não se sustenta. Não se sustenta. Coitada do inglês, né? A gente pode usar até outra nacionalidade. Mas o que eu vejo? Nós temos os canais abertos, temos uma área de relacionamento, uma área estruturada, uma série de ferramentas que impactam, pesquisa com o interlocutor, a nossa pesquisa do dia a dia nos restaurantes, a nossa pesquisa com uma periodicidade maior, mas o feedback, ele tem que ser tratado de forma imediata. Os canais, eles são super importantes para a coleta, mas eu vejo que o feedback, ele tem que realmente retornar para a operação com a ação o mais rápido possível. Então, como eu falei para vocês, como a gente não tem a questão da gestão do medo, né, que as pessoas realmente podem falar, puxa, eu errei. O time, ele realmente ele está aberto para receber esses feedbacks e transformar em ações. Não digo que é fácil, gente. Nosso setor é um setor sensível, assim como outros. A nossa comida é artesanal, o nosso processo é feito de pessoas. É lógico que acontecem os erros, mas a nossa capacidade de reverter isso que tem que ser muito rápida. Precisa ter essa proximidade. Mas assim, eu trato isso mais ou menos como uma demissão, né? Ela não pode ser surpresa, né? Da mesma forma que uma reclamação, uma rescisão de contrato não pode ser. Sim. Então, se você tem ali uma equipe muito próxima dos RHs no dia a dia, isso já facilita bastante, né? Pesquisa, o que vai aparecer na pesquisa já é sabido, porque não vai ser surpresa, né? A surpresa é o pior ponto da nossa atividade, né, Dirceu? Porque imagina que eu estou na casa do cliente, eu conheço o cliente, eu entendo a estrutura, eu tenho o meu time capacitado para estar. Se é uma surpresa, nós erramos. Em algum ponto nós erramos. Então, eu acho que o dia a dia, esse contato próximo, o atendimento, para que você realmente possa falar aquilo que você deseja, que o cliente fale aquilo que deseja e que o nosso time também esteja apto para responder com a verdade. É dessa forma que a gente consegue corrigir os problemas. E aprender com os erros, né, Tati? Sim. Como você disse no início, né? Isso é super importante. Tornar o erro um aprendizado, né? Sim. E uma característica que eu percebi em serviços de uma maneira geral... É assim, as pessoas que estão na ponta também têm subsídio de quem está fora, né? De quem está em cima, né? Então, por exemplo, o restaurante de vocês, quem está na ponta ali são os nutricionistas. Se elas não, o chefe de cozinha, por exemplo, sim, se eles não tiverem ali condições de fazer um bom trabalho, não tiver o respaldo lá de cima também, porque eu já me deparei com outras situações de mercado, com colegas, com algumas declarações. A expressão era o restaurante ficava largado, as traças. Aí é certeza que
que Não vai dar certo. Não vai dar funcionar, certo. né? Vai dar bom. Mesmo que o preço seja muito bom. Lembra que você me trouxe, né, de os restaurantes precisam ser sustentáveis. Essa é uma conversa importante que você precisa ter com o seu cliente. Se realmente não está funcionando, seja transparente. Fale o que não está funcionando para você. E aí eu achei com clareza o objetivo do RH, de quem está à frente, é de trazer também o melhor serviço para o seu funcionário. Aí juntos a gente vai chegar na melhor métrica possível. Mas eu acho que a transparência é fundamental na prestação de serviço. Tati, a gente está caminhando já para o final. Tem algumas poucas perguntas aqui para te fazer ainda, mas queria sair um pouquinho da Cutinari. Falando da Tati, aí, 30 anos de profissão, à frente da Cutinari há 21 anos. Se tivesse que voltar lá no início, você faria algo diferente? Olha, que gostosa pergunta, né? De responder. Pra gente Confortável, né? Confortável. Mas eu acho que, de verdade, eu arriscaria mais. Eu vejo que o correr risco, sabe, confiar mais no processo. Confiar mais, assim, eu acho que realmente, quando a gente está com um propósito muito claro, vai em frente. Eu correria com certeza mais riscos, né? Hoje eu tento fazer bastante isso com o time, provocá-los, para que, puxa, se errar, volta, aprende, faz de novo, segue seu feeling, com certeza o feeling muito atrás, né? Assim, junto com o feeling tá a experiência, a voz da experiência ali falando, vamos em frente. E a jornada eu acho que é muito interessante. Eu olho para minha trajetória profissional e de verdade eu sou apaixonada. Eu adoro fazer o que eu faço, eu adoro as pessoas que eu trabalho. Parece muito pessoal? Parece não, é pessoal. Eu preciso disso, isso me alimenta como pessoa. Você falando desses quase 22 anos de carreira dentro da Cutinari, é raro isso acontecer nos dias de hoje com os profissionais, né? As carreiras são muito rápidas dentro das organizações e só fica esse tempo realmente quem é feliz lá dentro. Isso você transcende pra gente, demonstra pra gente nas tuas respostas, na tua paixão pelo negócio. Mas eu queria fazer uma penúltima pergunta, né, Dirceu? Que é, qual foi o momento mais marcante dessa trajetória toda de 22 anos de carreira dentro da Cutinari? Deve ter tido muitos. Foram vários momentos. Eu queria só um. Perfeito, eu vou buscar aqui um momento que foi especial. Primeiro, obrigada pelas palavras, Célia. Você também é super apaixonada, dá para ver seu brilho nos olhos, né? O Dirceu, meu amigo de longa data, sempre falei para ele um exemplo de um profissional de RH. E eu vejo que um momento já me ajudou a pensar aqui, um momento que vem à minha mente foi uma celebração que nós fizemos, onde eu convidei a empresa, realmente olhou de uma forma diferenciada para o desenvolvimento e proporcionou uma viagem para 9 mulheres, que foi para a Europa, que foi uma viagem para celebrarmos os resultados dos últimos anos e também buscarmos ainda mais referências gastronômicas. E foi muito interessante, porque a empresa é uma empresa formada a maior parte por mulheres. Então essa questão das lideranças femininas, além do sucesso da empresa, você poder dividir com as pessoas que fizeram a diferença. Então foi uma escolha onde eu pude olhar para a contribuição de cada um, né, cada uma delas, e realmente fazer um convite, que foi o convite incrível. Imagina que é você receber um convite, nós ficamos juntas por mais de, acho que foram 13 dias, visitando alguns lugares, experimentando. A gente foi desde o food truck até um restaurante Michelin. Ali a gente vivenciou muita coisa interessante, a gente falou muito sobre o negócio, sobre o futuro do negócio, isso é desenvolvimento. Foi na França? Nós fizemos Barcelona e fizemos algumas cidades de Portugal. E teve muita conexão com a origem da nossa comida. Então, o tempo inteiro a gente entendia o porquê de muita coisa, a questão de como começou, muitos pratos que nós servimos, né? Foi muito interessante. E olhar para as pessoas, algumas com a sua primeira oportunidade de uma viagem internacional, foi incrível. Para mim, ali foi
realmente a entrega de um trabalho, um fechamento com chave de ouro, é um momento bem especial, que eu lembrando aqui, realmente foi emocionante olhar para a carinha de todas elas e poder propiciar isso, né? Realmente acho que isso é fruto de uma empresa que tem uma liderança forte, que acredita no desenvolvimento das pessoas. E isso está no DNA. Você comentou sobre o Ricardo. O Ricardo é a pessoa que, desde muito tempo, ele olha para o desenvolvimento, ele traz projetos incríveis, as viagens gastronômicas, ele que trouxe para dentro da empresa, e de forma generosa, ele deixar que eu levasse esse time foi muito, muito especial para todos nós. Que lindo, que bárbaro. Legal. Sério, eu tenho uma última pergunta, mas antes, não quero esquecer de agradecer os nossos parceiros novamente, né? A Cutinari, hoje representada aqui por sua diretora-geral, a Tatiane Mota. A Cutinari tem mais de 150 restaurantes, 25 anos de tradição, é uma empresa que é referência no seu segmento, né? O nome Gastronomia Afetiva não é por acaso. A Trilha Empregos, 42 anos aí vendendo serviços, oferecendo serviços de recrutamento e seleção, mão de obra temporária, mão de obra efetiva. E é o Grupo Ritaco. 38 anos no mercado de seguros, são especialistas no que fazem, são referências hoje no que fazem. O Grupo Ritaco tem 38 anos, seguros, certificado digital, eles são conhecidos como uma corretora que entrega a saúde. Então, se alguém quiser saber um pouco mais, procure nas redes sociais Cutinari, Trilha Empregos e Grupo Ritaco. E aí, Tati, infelizmente chegando para a última pergunta, já agradecendo pela sua participação aqui conosco, eu queria que você deixasse uma mensagem. O que você compartilharia com líderes do setor de alimentação? Você me permite compartilhar essa mensagem também com os times? Claro. Então, super agradeço, porque o time é que faz a diferença, né? Os líderes são super importantes, realmente vão ser um motor para impulsionar tudo isso, mas eu queria deixar uma mensagem final para todas as pessoas que trabalham no segmento, que fazem a diferença. Então, eu trouxe a minha colinha aqui, que bom que foi nessa última pergunta, essa oportunidade, e queria ler. Fica à vontade. Uma homenagem ao Por segmento. favor. Pensei bastante, assim, o que eu poderia trazer. E eu quis intitular como essa força humana. São pessoas que chegam cedo, antes do café, do primeiro e-mail, muitas vezes da primeira luz. Já estão ali, presentes e indispensáveis. Cuidam, antecipando o que muitos não veem. São gestos silenciosos que dizem: estamos aqui por você. Cada espaço, cada ambiente acolhedor, cada dia que flui com harmonia, carrega o trabalho de quem atua com excelência, de quem entende que cuidar é, acima de tudo, cuidar de pessoas. E quem transforma desafios em oportunidades e rotina em propósito. É estratégia com alma. São pessoas que, mesmo longe dos holofotes, brilham no reflexo de tudo que funciona e faz bem. Gente que transforma a comida em conforto, infraestrutura em bem-estar, estrutura em acolhimento. Em uma só palavra, vocês são essenciais. Meu muito obrigada. A minha carreira é uma carreira que só foi possível ser conquistada porque vocês estiveram comigo o tempo inteiro. Quero mandar um beijo gigante para o meu time, para todo o time do Grupo Raízes. Vocês são muito especiais, essa empresa é incrível. Realmente a estrutura é fenomenal e tudo isso é possível porque a direção faz isso acontecer e acredita nas pessoas que estão com ela. Realmente, Carlos, um beijo para você. É uma empresa que as pessoas são felizes. Você atingiu o seu objetivo. Que legal, nem precisamos pedir a mensagem final. Não, já veio de graça. Maravilhosa, muito Tati. Célia, só agradecer mesmo a presença da Tati aqui com a gente. Demorou, mas aconteceu. Obrigada a vocês. Estamos Um prazer enorme, gente. por trazê-la aqui. E nosso muito obrigado de todo o coração e espero estarmos juntas novamente em breve, né, Dirceu? Com certeza. Obrigado, Tati. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Célia, um recadinho pro pessoal que está nos assistindo. Curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal é super importante. Gente, pelo amor de Deus, se vocês estão assistindo, já assistiu? Vai lá, baixa um pouquinho ali o mouse, o dedinho,
se inscrevam no canal. Isso. Ativa o sininho. Nos sigam nas redes sociais também, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Nos siga nas redes sociais. Isso ajuda a trazermos mais conteúdo aqui para o nosso podcast. E toda quinta-feira, um novo episódio, um novo tema e sempre um convidado muito especial, como hoje trouxemos a Tati Mota. Obrigada. Da Cutinari aqui com a gente. Um beijo, até quinta-feira que vem. Estejam com a gente e não errem no H. Isso aí, não erre no H. Até a próxima. Até.